Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 4 de maio. A operação da polícia é contra falsos entregadores de aplicativo que fazem assaltos na Grande São Paulo. A quarta-feira foi de correria nos cartórios eleitorais. Termina hoje o prazo para quem precisa pedir ou regularizar a situação do título de eleitor. Temporais forçam centenas de pessoas a sair de casa no sul do país. E ainda aumenta os divórcios. Desde 2007, os cartórios paulistas vêm registrando uma alta no número de separações. É agora no Brasil TV. O governo e a Prefeitura de São Paulo e empresas de aplicativo anunciaram hoje uma força-tarefa para combater a ação de bandidos que se passam por entregadores. A primeira ação da Força Tarefa foi uma operação nos hotéis do centro de São Paulo. Segundo as investigações, esses locais eram usados por uma quadrilha que compra celulares roubados. Onde eles mantinham vários documentos de pessoas vítimas. Inclusive, nós temos indícios de que aqui também já foi cativeiro de pessoas que são sequestradas. Para combater a ação de assaltantes que se disfarçam de entregadores, governo e Prefeitura de São Paulo e empresas de entrega por aplicativo se uniram. Entre as principais medidas de segurança anunciadas hoje está o aumento do número de policiais nas ruas. O reforço vai contar com os agentes que fazem serviços administrativos e com os policiais que estão de folga. Não são novas contratações, ou seja, são policiais que estão no contraturno. Ele vai receber um recurso que o compense para que naquelas 8 horas que ele estaria de folga ele possa também complementar o seu trabalho. As empresas de aplicativos de entrega também vão compartilhar com a Polícia de São Paulo um banco de dados com informações dos profissionais para facilitar a identificação deles durante as fiscalizações. O objetivo é facilitar a vida de quem trabalha honestamente e flagrar e prender quem se passa por entregador para cometer crimes. Nós queremos aproveitar a plataforma do Detecta, que é uma plataforma que você integradora de boletim criminal, de boletim civil, do 190, para que a gente possa também fazer esse trabalho junto com os aplicativos. Assaltos com homens de moto e armados estão cada vez mais frequentes em São Paulo. Este assalto foi numa rua da zona sul da cidade. Um motociclista é cercado por criminosos de motos. Além de roubar os pertences, os bandidos levam a moto dele. Na mesma rua, criminosos roubaram uma família quando saía com um carro. Lucas trabalha como entregador há 5 anos na capital paulista. Quando vê nós passando na rua, né? Tem uns que já até se esconde atrás de carro, porque fica com medo, né? Vê um motoqueiro vindo com a bag nas costas, já pensa que é assalto. Como é que você se sente com isso? Prejudicado, né? Porque até mesmo muitos clientes param de fazer pedido, aí nós ficamos na rua. O presidente do Sindicato dos Motoboys Entregadores de Aplicativo disse que está preocupado porque a categoria está sendo discriminada nas ruas. Até poucos meses atrás a gente estava sendo reconhecido pela sociedade como os heróis da epidemia, né? 6 meses depois a gente passou de heróis da epidemia para inimigo da sociedade, né? Sendo que na categoria é composta de trabalhadores, entendeu? De jovens e de pai de família que encontraram, né, na atividade de moto entrega a sua sobrevivência e a garantia do seu sustento, entendeu? A polícia prendeu hoje o jovem apontado como autor do disparo que matou a menina de 9 anos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A Maria Mariana tem os detalhes. Olha, o suspeito, identificado como Matheus dos Santos Machado, de 20 anos, vulgo Coroa, foi preso na manhã de hoje em uma operação conjunta feita pela Polícia Civil e a Polícia Militar. Ele estava escondido na casa do pai, no bairro Colubandê, na zona sul de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, e chegou aqui em Angra dos Reis por volta das 10 horas da manhã. De acordo com as informações da Polícia Civil, ele seria o autor dos disparos que acabaram atingindo a menina Karina
Ana Sobral dos Santos, de 9 anos, na noite de domingo. Ela estava brincando na esquina da rua Prefeito João Gregório Galindo, acompanhada dos pais no momento desse crime. Imagens de segurança de uma loja flagraram o momento em que os bandidos começaram um tiroteio que tinha por objetivo atingir um usuário de drogas que estava com dívidas do tráfico. A gente aproveita para lembrar que na noite de segunda-feira, um outro envolvido no crime também já tinha sido preso. Ele foi identificado como Felipe Ribeiro, de 18 anos, e estava pilotando a moto em que o Matheus estava no momento em que efetuou os disparos. Os dois continuam aqui na delegacia da Polícia Civil de Angra dos Reis e serão levados em breve para Volta Redonda, onde passarão por uma audiência de custódia e vão responder pelos crimes de associação ao tráfico e também homicídio doloso, quando há intenção de matar. A Justiça do Rio marcou para o dia 1º de junho um novo depoimento dos acusados de matar o menino Henri Borel. Além do ex-vereador Jairinho e da mãe do menino, Monique Medeiros, serão ouvidos peritos indicados pela defesa de Jairinho. Na audiência realizada em fevereiro, o ex-vereador declarou que nunca encostou um fio de cabelo de Henri. Já Monique relatou que Jairinho era agressivo e ciumento. Disse também que foi orientada por Jairinho a mentir no depoimento à polícia, o primeiro depoimento que deu à polícia. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, voltou a cumprir pena em um presídio de segurança máxima. Além dele, foram levados para lá também, para Bangu, o tenente-coronel Cláudio Oliveira, que cumpre pena pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli, e mais 4 detentos. A transferência aconteceu depois que uma equipe da Vara de Execuções Penais recolheu celulares, televisores com acesso à internet e até anabolizantes no batalhão prisional da PM, onde eles estavam presos. A defesa de Sérgio Cabral disse que não teve acesso formal às razões da transferência. A advogada do tenente-coronel Cláudio Oliveira informou que não houve possibilidade de ampla defesa e que, por isso, vai recorrer. E termina hoje o prazo para regularizar o título de eleitor ou pedir a primeira via. Quem precisa emitir o documento, mudar o local de votação, transferir o domicílio eleitoral ou atualizar os dados cadastrais, preste atenção, tem só até o fim do dia. O Rodrigo Serpa tem os detalhes para a gente lá de Brasília. O prazo termina hoje às 23h59. A recomendação no geral é usar os canais de atendimento online. Dá para fazer tudo sem sair de casa. A gente montou aí uma tela com o passo a passo para tirar o título de eleitor pela internet. É só entrar lá no Título Net, que fica no site do Tribunal Superior Eleitoral, clicar no autoatendimento do eleitor e escolher a opção desejada. Depois é só informar os dados pessoais e anexar fotos dos documentos, frente e verso da identidade. Também uma selfie segurando o documento na mão e um comprovante de residência. Para homens entre 18 e 49 anos, também é preciso uma foto do certificado de alistamento militar. Bom, quem tiver alguma pendência aí com a Justiça Eleitoral, tem uma série de restrições. A gente também preparou aí uma tela com essas restrições. Por exemplo, a pessoa fica impedida de emitir passaporte ou carteira de identidade, obter empréstimos, se inscrever em concursos ou tomar posse em cargo público, renovar a matrícula em instituição de ensino, praticar qualquer ato para o qual se exige a quitação de serviço militar ou também imposto de renda. Lembrando que o voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos. No estado do Acre, o Tribunal Regional Eleitoral fez um mutirão para atender os eleitores. A Agatha Lima acompanhou. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre realizou entre os dias 27 de abril a 4 de maio um mutirão de atendimento aos eleitores que necessitavam de algum tipo de regularização ou que precisavam tirar o título de eleitor para votar nas eleições de 2022. Segundo a organização, a expectativa era de atender pelo menos 3 mil pessoas no último dia, já que pelo menos 80 mil eleitores estariam com pendências eleitorais no estado. Além disto, as pessoas puderam se imunizar contra a Covid-19, influenza e tríplice viral por meio de uma ação que contou com a parceria da Secretaria Estadual de Saúde. Então, reforçando, o prazo para pedir o título de eleitor termina hoje e pode ser feito até às 11h59 da noite no sistema Título Net, que fica no site do TSE. A gente fala agora da chuva que atinge o sul do país. Cerca de 400 pessoas tiveram que deixar suas casas
por causa do temporal nos 3 estados do sul. Em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul, até as aulas foram suspensas. No Alto Vale do Itajaí, o rio Itajaiaçu já subiu mais de 3,5 metros entre ontem e hoje. Na cidade de Rio do Sul, onde nós estamos, ele chegou a uma altura de 9,20 metros no começo da tarde, o que fez com que as 31 escolas do município fossem fechadas e pelo menos 3 unidades básicas de saúde. Pelo menos 5 bairros que ficam em áreas mais baixas já têm alagamentos. A prefeitura montou 4 abrigos para atender as pessoas desalojadas. Já são mais de 90. A situação também é bastante crítica no sul do estado. A cidade de Tubarão decretou situação de emergência. 3 bairros estão alagados. 60 pessoas foram levadas para abrigos do município. O comércio fechou as portas, já que o rio Tubarão ameaça transbordar. É muito preocupante essa chuva, esse rio do jeito que está aí, acima já do seu nível normal. E tá preocupando bastante a população. A chuva também afeta o Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul, na Serra, 2 casas foram interditadas depois que parte da rua e um muro cederam. Na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, 170 pessoas estão desabrigadas e foram para abrigos. Outras 76 foram levadas para casas de parentes. No Paraná, um idoso chegou a ficar soterrado na cidade de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. A terra de um barranco deslizou em cima da casa dele e da vizinha. Ele foi resgatado com vida pelos parentes e vizinhos. Daí só esperamos os bombeiros chegar para poder retirar o meu pai de baixo, porque não tinha como levantar ele de lá. Ainda estava com bastante terra em cima, a gente só tirou da parte do peito para ele conseguir respirar melhor. Felipe Salles para o Brasil TV. A campanha de vacinação contra a gripe completa 1 mês e tem muita gente dos chamados grupos prioritários que ainda não procurou os postos em Minas Gerais, por exemplo, para receber a dose. Entre os idosos, a cobertura não chegou a 35% no estado. O céu assim, claro, sem nenhuma nuvem, já é um indicativo. A umidade do ar está muito baixa. Um pouco seco. Da coriza, espirra de manhã, tem que usar agasalho. É nessa época que as doenças respiratórias costumam aumentar. Por isso, a dona Maria de Lourdes correu para tomar a vacina contra a gripe. Tem que vacinar antes de começar o frio, né? Antes da gripe chegar. E aconselho todo mundo a vir, né? Tomar sua vacina para prevenir. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no dia 4 de abril. Os primeiros convocados foram os profissionais de saúde e pessoas com 60 anos ou mais. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a cobertura vacinal em Minas, até o momento, entre os idosos, é de 34,5%. Apesar da prioridade, a Secretaria de Saúde daqui de Belo Horizonte informou que até sábado, só 29% das pessoas do público-alvo foram aos postos para tomar a vacina. Tanto idosos quanto trabalhadores da saúde ainda podem receber a dose. Mas agora a campanha está na segunda etapa, com outros grupos convocados. No fim de semana, teve mutirão em todo o estado, quando começou a vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. Hoje, a cobertura entre os pequenos está em 5%, segundo o governo. Até o dia 3 de junho, também podem se vacinar gestantes e mulheres que deram à luz recentemente, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, forças de segurança, além de caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário. Este infectologista lembra que a vacina ajuda a prevenir não só a gripe, mas possíveis complicações da doença. A complicação mais frequente da influenza é a pneumonia bacteriana, que também é uma doença potencialmente grave, que leva à internação, que pode levar ao óbito. Então, a vacinação contra a influenza, em segunda instância, ela protege contra a influenza, mas em segunda instância também protege contra a pneumonia bacteriana nessas pessoas que têm maior risco. A dona Elizabeth tem 67 anos. Já poderia ter tomado a vacina contra a gripe, mas deixou para ir nessa semana ao posto de saúde e garantir não uma, mas 2 proteções. Gripe e a quarta, né? O reforço da Covid. Estou protegida, graças a Deus. No Acre, o problema é a baixa cobertura vacinal contra o sarampo. No sábado passado, teve até campanha, o chamado Dia D de imunização. Mas preste atenção, quase ninguém apareceu para se vacinar.
Rio Branco está abaixo da meta nacional de vacinação contra o sarampo, que é de 95%. Apenas 40% das 34 mil crianças de 6 meses a 5 anos de idade receberam as 2 doses da vacina tríplice viral. Diante desse cenário, cresce a preocupação da saúde municipal sobre o risco dessas e de outras doenças voltarem por falta de imunização. Com o objetivo de alcançar mais pessoas do público-alvo, foi dado início no último fim de semana à campanha de vacinação em Rio Branco. Essa campanha vai até o mês de junho e as vacinas de rotina serão ofertadas em todas as unidades de saúde da capital acreana. Agora vamos falar da Covid. A média móvel de casos voltou a subir no Distrito Federal, está em alta de 36%. É a primeira alta em 2 semanas. Agora são 129 casos por dia. E a taxa de transmissão da Covid também voltou a subir e está em alta. A taxa de transmissão voltou ao patamar de 2 semanas atrás, no dia 20 de abril. De lá para cá, ela chegou a cair para 0,81 no dia 26, mas desde então não parou de subir. Saltou de 0,84 no dia 29 de abril para 0,92 no dia 2 de maio. E ontem essa taxa chegou a 0,95, o que significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 95. Quando está acima de 1, a taxa de transmissão indica aceleração do contágio. Por isso, especialistas afirmam que esse crescimento liga o sinal de alerta, mas é preciso observar se outros indicadores vão subir também. Apesar de acender para nós um alerta, mas ainda não há motivo para pânico. O que nós precisamos é também observar se a taxa de casos graves ela vai acompanhar essa subida da taxa de transmissão. Desde março deste ano, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório em locais abertos e fechados. Shows e eventos também voltaram a ser permitidos, assim como o público em eventos esportivos. Os especialistas explicam que com essas flexibilizações, o aumento da transmissão já era esperado. O contágio está relacionado com o contato entre as pessoas. Quanto mais elas se movimentam, mais elas transitam, maior a chance delas encontrarem pessoas contaminadas ou, estando contaminadas, de transmitir para uma quantidade muito maior de pessoas. Veja a seguir a expectativa da rede hoteleira de Caruaru, no agreste de Pernambuco, com a volta da festa de São João, depois de 2 anos suspensas por causa da pandemia. Brasil TV de volta e a gente fala da condenação da companhia Itapemirim Transportes Aéreos pela Secretaria Nacional do Consumidor. A empresa terá que pagar uma multa de R$3 milhões por falhas na prestação de serviços a passageiros. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Para a Secretaria, a empresa aérea não reacomodou os passageiros e nem concedeu reembolso aos consumidores afetados pelo cancelamento de voos do fim do ano passado, a 1 semana do Natal. 45 mil pessoas foram afetadas diretamente pela suspensão das operações da companhia. À época, a empresa disse que tomou essa decisão em função de uma reestruturação interna. A empresa pode recorrer da decisão da Senacom, mas tem 30 dias para pagar a multa. A ITA faz parte do Grupo Itapemirim, conhecido pelo transporte rodoviário, que opera desde 1953 e que está em recuperação judicial desde 2016. No mês passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres anunciou a suspensão de todas as linhas de ônibus operadas pela empresa. Apenas as viagens já vendidas podem ser feitas até o dia 18 deste mês. Segundo a NTT, a medida foi necessária para garantir a segurança dos usuários e manter a adequada prestação de serviços de passageiros. Procurada sobre a decisão de hoje, a Secretaria Nacional do Consumidor, a companhia ITA não se manifestou. Daqui a um mês será a abertura de uma das maiores festas de São João do país. Depois de 2 anos sem o evento, por causa da pandemia, a cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, agora se prepara para um clima junino para receber milhares de turistas. A rede hoteleira já tem um hotel praticamente sem vagas para o mês de junho. A ansiedade será recompensada por imagens como essas. Com o anúncio do São João 2022, a empolgação tomou conta daqueles apaixonados pelo período junino.
Essa é a época do ano em que Caruaru fica no centro das atenções. Brilha pro Brasil inteiro. Depois de 2020 e 2021 sem o São João de Caruaru, essa saudade só cresceu, não é verdade? Por isso, tem gente pelo país afora contando os dias para poder voltar e viver nossa cultura e ter aquilo que também somos excelentes em fazer: receber bem e não deixar o visitante parado. A proximidade da festa gera expectativa também no setor hoteleiro. Esse hotel do bairro Petrópolis, em Caruaru, tem 90 apartamentos e o impressionante foi a procura nos últimos 2 meses. 90% das reservas para o São João já foram confirmadas. Graças a Deus foi uma surpresa tremenda, depois de tudo que passamos aí, né? E temos o privilégio de estarmos com as portas abertas aqui e receber esse público do Brasil, não só do Brasil, quanto também do mundo inteiro, não é isso? A Prefeitura de Caruaru estima que a festa movimente esse ano cerca de 250 milhões de reais. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa, a cidade deve receber 3 milhões de visitantes. Este hotel no bairro Indianópolis tem 54 apartamentos. 50% das reservas para o São João já estão fechadas. A gente prepara com tanto carinho a acolhida deles e passamos esse período de pandemia sem esses festejos. Então nós sentimos muito, foi um período triste e que esse ano estamos assim com muita expectativa, porque vai ser o melhor São João do mundo, realmente, porque o povo está com sede de festa. Agora olha só essa informação. Os divórcios civis em São Paulo não param de aumentar. No estado, eles atingiram em 2021 um recorde de 14 anos. Ao contrário das uniões que diminuíram na quarentena, mas depois voltaram a crescer, as separações vêm aumentando constantemente. Quer saber por quê? Vamos ver na reportagem da Carol e a Nelly. Há pouco mais de um ano, a Priscila mora só com a cachorrinha branca e os 2 gatos, Frida e Martin. Nesse tempo, ela descobriu um novo talento, o artesanato, e o transformou em mais uma fonte de renda. Mas os avanços depois de se divorciar não impediram que ela se sentisse julgada por isso, e até indo na contramão. Tem um grupo de amigas que a gente trabalhava na mesma empresa e que elas eram todas solteiras, óbvio, né? 23 anos, né? E quando elas casaram, todas elas, eu separei. E não, Priscila, você não tá sozinha. Pelo contrário, mais de 18 mil divórcios foram registrados no ano passado só em São Paulo. É o recorde de separações civis no estado, desde que o Colégio Notorial do Brasil começou a fazer essa contagem em 2007, ou seja, 14 anos. Comparando com 2020, houve um aumento de 5%. Aí você provavelmente já pensou de cara numa justificativa: a pandemia. Os casais conviveram muito e deu ruim. Sim, a gente conversou com vários especialistas que consideram isso mesmo, mas não é só. A modernização da vida de todos nós também conta. As pessoas têm prolongado mais a juventude e tido menos filhos. A separação fica mais fácil. E quando os casais têm filhos e decidem se separar, existe uma tendência pela guarda compartilhada entre os pais, o que diminui a sobrecarga histórica da mãe. E também a maior independência financeira da mulher e outras mudanças de comportamento da sociedade. A possibilidade dessa mulher poder se separar e poder dividir as responsabilidades é muito maior. E é claro que isso facilita o número de divórcios. Há também, eu acho que uma mudança na própria concepção do que é o casamento e do que é o divórcio, levando também com isso um aumento no número de divórcios. E as trajetórias não são mais lineares também. Esse é um ponto muito importante, né? O que seria uma trajetória linear? Você ficar adulto, você entrar no mercado de trabalho, você se casa, você tem filhos. As coisas não acontecem mais dessa maneira. Tem ainda outra questão. As leis mudaram e é bem menos burocrático terminar um casamento hoje em dia do que há 45 anos, quando surgiu a lei do divórcio. Segundo este advogado, a separação amigável de um casal sem filhos, por exemplo, pode ser feita em até 30 dias. Esses divórcios que estão aumentando ano a ano e também aumentaram agora nesse ano de pandemia, eles são os divórcios extrajudiciais consensuais,
que são permitidos desde 2007, né? E eles são feitos em cartório de notas e é um procedimento que ele é com pouquíssima ou praticamente nenhuma burocracia, muito célere, muito prático, muito ágil, com um custo muito acessível. A Priscila ficou quase 7 anos casada, depois de oficializar a união civil e fazer uma festona. Era um sonho e ela realizou. Depois, separou e também não se arrepende. Mas agora, imagina construir uma história com alguém de outro jeito. Moraria junto. Eu acho assim que é uma experiência que é bacana você trocar ali, você construir junto com uma outra pessoa. Mas não necessariamente tendo que formalizar isso num cartório, por exemplo. Acho que isso é o de menos hoje em dia. O Brasil TV fica por aqui. Te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.